Olá, acho que eu tô ao vivo já. Tem um delayzinho aqui quando a gente entra, então boa tarde para vocês todos aqui. A gente está aqui para mais uma série Energia que Funciona. E a convidada, a Frida entrou aí. Frida, você eu quero aqui também, ó. Tô te fazendo o convite ao vivo, que é para não poder recusar. Vamos marcar a data, você topa? Você, afinal, foi a minha grande inspiração para esse projeto. Então, você é a minha convidada. Então, pessoal, hoje a nossa convidada é a Simone Correia. E a Energia que Funciona é uma série onde a gente conversa com pessoas verdade, com pessoas reais, que mudaram as suas vidas, que têm as experiências de mudança de vida com as ferramentas de expansão de consciência. E aqui a gente tem essa possibilidade de dividir toda essa contribuição e toda essa mudança. Olá, Simone Correia já chegou, já entrou. E aí eu já vou liberar você para entrar, sim. Só você me mandar um convitinho aqui. Vamos ver. Então, a gente estava conversando um pouquinho agora antes de entrar. Oi, Iná! Tudo bom, amore? Simone tá entrando, conectando. Oi! Tudo bom, Tá me minha ouvindo? linda? Tudo e Tudo você? bem? Tudo Que bem? ótimo. Que bom ter Tudo você bem. aqui, Si. Eu acho Ai, que que delícia de convite. não podia deixar de te fazer esse convite, né? A Frida estava aqui também, foi ela, na verdade, a pessoa que me inspirou a fazer isso. Adoro E, também. e é muito bacana, né? Esse espaço da gente poder levar para as pessoas toda a nossa experiência com aquilo que já é possível mudar, né? Você é uma Aham. pessoa que, como eu também, tinha uma atividade. Você é diferente do que eu, né? Eu trabalhava no corporativo, você como psicóloga trabalhando na área de saúde. E eu Mas me que lembro, no comecinho, quando eu estava começando, eu já estava atendendo e você veio, né, um pouquinho antes de fazer a classe de facelift comigo, isso. você passou por uma consulta, né, assim, por um bate-papo, por uma sessão, onde você tinha questões bem pontuais, assim, com relação a esse lugar no mundo, né? Você estava já no hospital, era um trabalho que tinha ali a sua zona de conforto, não tinha nada de grandes desafios, Sim. então acho que para os padrões dessa realidade, a zona de conforto é o gostoso e quentinho, que muitas vezes é o que faz a gente ficar com uma vida que não é a que cria mais, não é a que traz mais alegrias, não é a que traz mais realizações. E naquele momento eu me lembro que você estava com muitas dúvidas, né? E tinha também, pairava ali uma série de questões desse lugar que a gente fica, né? Ai, mas o meu sustento vem de lá, o meu recurso vem de lá. Será que já dá para fazer outras coisas? E hoje você é uma pessoa que eu vejo criando lindamente. Você tem um projeto que eu não tenho muita clareza, porque eu não tenho filhos, né? Então eu acabei não escolhendo, mas que fala com as mães, que traz, né, uma contribuição para o mundo dentro de um olhar completamente novo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa trajetória, como você fez a escolha, porque você já não está mais no hospital, como, né, Uhum. como foi essa passagem e como é que está hoje essa escolha para você? Primeiro eu quero te agradecer muito aqui publicamente por esse convite de verdade. É muito gostoso estar aqui. Várias fichas caindo depois que você me fez esse convite, inclusive, né? Nossa, olha, né? Olha esse caminho, né, percorrido. E é muito bom poder reconhecer isso, né? Do quanto que eu pude fazer algumas escolhas que lá atrás já estavam reverberando. E foi muito importante para mim ter saído do hospital, né? Acho que falando disso especialmente, né? E para começar, era um lugar onde eu fiquei por 15 anos, uma instituição pública, nas justificativas dessa realidade, por isso também tão difícil de sair, não exatamente que era algo
da minha verdade, né? Mas eu caía nas questões das outras pessoas, nos questionamentos das outras pessoas. E aí vinham as minhas dúvidas, né? Putz, será que eu tô errada de querer largar tudo, uma profissão que eu batalhei, né, para conquistar a carga? Eu era coordenadora de um serviço lá, criei todo um serviço de psicologia lá dentro. E eu simplesmente comecei a olhar para tudo isso com muita gratidão, inclusive, puxa, olha quanta coisa bacana eu fiz aqui, mas nem por isso eu preciso ficar presa, né? E aos poucos eu fui soltando, mesmo antes de pedir demissão, eu fui soltando de um outro jeito, deixando algumas atividades, passando para outras pessoas algumas funções e tal. E cada vez mais eu percebia que era leve isso, e que de verdade era muito bacana esse caminho que eu tinha construído lá, mas que tinha sido num outro momento. E que eu queria outros ares. Eu sempre falo que eu queria respirar outros ares, né? Gostava muito do meu trabalho lá, especialmente dos atendimentos, porque eu fazia atendimentos na assistência, né? Também de mães. Eu trabalhava numa enfermaria e UTI pediátrica, ouvi e vi muitas histórias interessantes lá, e também fazia parte administrativa da coordenação. E especialmente essa parte dos atendimentos sempre foi muito bacana para mim, expansivo, né? Mas eu via que eu queria continuar fazendo coisas até parecidas, mas em outros espaços e de uma outra maneira, numa outra construção. Eu já percebia isso já fazia um tempo. Algumas vezes isso já tinha me vindo assim muito forte, até antes de ser mãe, né? Hoje o Miguel tem 5 anos e meio. Antes de ser mãe, eu passei por um momento bem difícil emocionalmente, de conflito, de gostar do meu trabalho lá, não querer deixar de ser psicóloga, mas não me enxergar mais fazendo aquelas coisas que eu fazia lá, e também não sabia o que eu ia fazer. Acho que ali eu comecei a fazer perguntas, né? Porque eu lembro que eu conversava com Deus, assim, e, e eu pedia por o que é que pode me dar mais clareza. Acho que eu perguntava sem querer, né? O que mais é possível aqui, que eu não estou enxergando, mas que eu sei que existe. E anos depois apareceram, né, as ferramentas de Axis e tal. Então, não precisava ter demorado tanto, né? Não é assim que precisa ser para todo mundo, mas para mim Porque foi. assim, quando você coloca isso, me vem uma coisa que eu acho que é muito legal de contribuir, que é assim, tem um momento que a nossa energia descola daquele lugar. Não sei se foi isso que você percebeu. Acho Mas que quando é você isso. fala, eu já estava lá, mas já não estava amo o meu trabalho, você adorava os atendimentos, você percebia que tinha uma contribuição muito efetiva, mas você já não estava mais feliz naquele modelo. É quando a gente está acessando mais consciência e a nossa energia descola daquele lugar. Mesmo que não tenha clareza do que vai ser. Então é muito bacana, né? Porque isso às vezes acontece, não tem nada que precise acontecer para ser um divisor de águas ou para você desescolher aquilo, mas é simplesmente quando a sua energia começa a mudar e aquilo já não começa mais a fazer sentido, né? Acho que o sistema nunca me coube, na verdade, sabe? Eu entrei nesse lugar porque eu queria trabalhar em hospital. Em nenhum momento foi por eu ser concursada, tal. Eu achava um saco, inclusive, isso, assim. Mas na hora H, né, de fazer a escolha, dá uma baqueada, assim. Não por eu perder um trabalho que eu iria ter pelo resto da vida. Isso nunca foi para mim uma coisa importante. Mas eu abri mão do que eu tinha construído, da minha história. Isso era algo que pegava, assim. Mas realmente eu já não estava lá, já fazia tempo, assim. E como eu gostava muito de atender em hospital, eu gosto dessa dinâmica do aqui e agora, do hospital, de lidar com o conflito das pessoas e tal. Então, eu falava, nossa, foi tão difícil conseguir um trabalho no hospital, se eu sair daqui, como é que vai ser depois se eu mudar de ideia? E a Axis me trouxe justamente essa leveza, essa abertura de enxergar que realmente são só escolhas, e que se lá na frente eu mudar de ideia e quiser escolher de novo, eu vou encontrar outras maneiras, outros caminhos, outras portas. Então, tá tudo bem. E isso foi ficando confortável, assim, no sentido da leveza, né? Para mim, assim,
inclusive para lidar com todos os questionamentos das outras pessoas, especialmente famílias, a minha família, né, familiares, que vinham me questionar e colocar, mas você vai abrir mão? Você está sendo egoísta, você tem filho, não sei o quê. E aí, uau, né? Mas eu fui percebendo é só uma escolha e tá tudo bem eu abrir mão, né? Inclusive, no dia que eu realmente tomei a coragem e fui lá e pedi demissão, escolhi que aquele dia seria o de pedir, de exonerar, olha o peso da palavra de um serviço público. Eu fui Essa palavra exonerar. do funcionalismo público é muito pesada. É, Exonerar, né? é. Exonerado, ser exonerado. Exato, parece que você vai incinerar, né? E para mim também, essa palavra eu achei interessante, porque tinha a ver com isso também, né? Essa coisa do fogo. Vão Do queimar queimar, né? o Do que já queimar para passou. transmutar, não deixa de É, ser. Você queimar para transmutar, né? exato, porque tinha, então, todo esse caminho muito bacana, legal, e que eu reconheço o mérito mesmo, assim. Com muita Aham. gratidão, sabe? Mas eu precisava queimar esses papéis, o lugar, o sistema que para mim não funcionava, não funciona, assim. E aí nesse dia que eu fui escolhi me despedir de algumas pessoas que eu achava importante lá, assim, que eu gostava. Eu encontrei um médico que estava já para se aposentar, já fazia mais de um ano para escolher assinar a aposentadoria e também não conseguia. Assim. E ele foi uma das pessoas que mais me marcaram, assim, da maneira como ele recebeu. Ele levou um susto, que ele pausou por alguns minutos e sentou, inclusive, de uma maneira que eu até fiquei preocupado, o cara vai ter um ataque cardíaco aqui. Porque para ele foi tão significativa essa minha escolha. Eu não sei o que que ele fez ou vai fazer depois, né? Mas, assim, naquele momento, foi isso que a gente ouve tanto em Axis, que a gente pode inspirar as outras pessoas simplesmente sendo a gente. Naquele dia, nossa, eu fico até emocionada, assim, porque. Porque você foi a energia, você foi essa energia. Essa é a mágica de ser a energia, né? E eu experimentei isso, sabe? E com muita É. clareza também de não comprar nada a respeito, porque foi naquele segundo, eu não sei o que aquelas pessoas vão fazer com a imagem que elas guardaram da Simone fazendo essa escolha, que para maior parte delas estourado assim, era algo nem cogitado, mas que lá no fundo elas queriam fazer também. O que elas vão fazer com isso, eu não sei. Mas passou por elas essa energia, né? Elas podem Uhum. resgatar em algum momento. E, e para mim isso foi grandioso, né? Então, muitas coisas aconteceram depois que eu pedi, que eu exonerei. Passaram-se aí apenas 4 meses, ou já 4 meses também. E eu posso dizer que não, a minha vida ainda não se transformou, especialmente no sentido de dinheiro, que é o que as pessoas logo de cara, né? Mas e aí, como é que você tá se virando? Realmente valeu a pena? Nananã? Ainda não estou, né? Nesse sentido de, estou bombando de dinheiro, nananã. Não, ainda passo por algumas questões, dificuldades, especialmente por não ter aquele salário. Mas em nenhum momento me passa o arrependimento. Outro dia uma pessoa me perguntou, é, mas não dá para você voltar lá e pedir para né, pedir para voltar, porque eu tava com uma questão financeira, tal. Eu falei, uau, como é possível cogitar isso? Porque nem passa pela minha cabeça, nem existe essa possibilidade, mas mesmo que existisse, não passa, porque não é essa a questão, né? É eu realmente honrar a minha escolha simplesmente porque é a minha escolha, e não é à toa que eu escolhi isso, né? Então não importa as pedras que estão, ou que virão, ou que passaram aqui no meu caminho, nessa fase. Mas nenhuma delas me tira essa leveza, essa grandeza mesmo, de ter escolhido algo que para mim era especial. E eu não me sinto arrependida, não me sinto culpada, como eu achei que ia me sentir, né? Culpada de ter deixado um serviço. Imagina, as pessoas super se virando lá, têm contato com as pessoas, e mesmo que não estivessem, né?
não é essa a questão. E tudo que está me trazendo também de contribuição, mas de crescimento e de poder olhar com uma outra responsabilidade as rédeas da minha vida, com aquilo que realmente eu quero fazer, né? Que é ainda atender as pessoas com ferramentas da psicologia, com ferramentas de Axis, sendo eu, né? Construindo vários trabalhos da maneira que eu quiser, no espaço que eu quiser, no tempo que eu quiser. Isso tudo é aquela história, não tem preço. É Então, impagável, é é impagável. impagável. É É. impagável. E E tudo você sabe, bem se as pessoas não entendem isso, mas para mim isso está claro. e hoje de manhã eu estava pensando exatamente isso, porque eu acordei, tive um sonho maravilhoso. Até comentei com uma amiga minha. Eu sonhei que eu estava fazendo uma sessão de maestro e o que vinha para mim era que era uma sessão de maestro alcalina. Olha que coisa mais, né? Ao mesmo tempo, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, né? Então, assim, depois eu fui entender o que é o alcalino, né? O alcalino é você mudar o pH da água, é você fazer uma transmutação, é você fazer uma... E foi muito incrível isso. E eu acordei e me deu aquela moleza e falei, eu não quero sair da cama agora, né? Eu quero curtir essa coisa. Eu queria voltar para o sonho, na verdade. Mas aí eu fiquei nesse lugar das perguntas, o que é uma sessão de maestro alcalina? Né? O que é uma sessão de maestro alcalina? E aí veio exatamente essa consciência que você está falando. Falei, eu não tenho que levantar agora, eu não tenho que pegar o carro, eu não tenho que ir para a empresa, que era lá na Praça Pan-Americana, que eu demorava 1h30 para chegar de carro. E aí eu comecei a olhar o que era a minha vida antes e olhar agora, por mais que tenha, porque realmente é o que você está falando lá, quando eu estava no corporativo, com resultado, sem resultado, o dinheirinho caía todo dia certo na conta. Hoje a realidade mudou. Se eu não fizer acontecer, ele não vai entrar. Se eu não tiver aqui, ó, diariamente na possibilidade de gerar o dinheiro, né, sendo a fonte dele, ele não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, é tão maravilhoso essa possibilidade de falar, eu vou ficar 1 hora mais na cama hoje, sim. Né? Ou então eu vou ficar aqui, eu vou pegar meu dia e vou ficar assistindo filme no Netflix o dia inteiro. Então, é esse lugar de quando realmente nós estamos íntegros, né? Comprometidos conosco, com a nossa escolha. E, na maioria das vezes, as pessoas realmente não entendem. Quando eu fiz essa escolha também, tinha um julgamento enorme, né, nesse lugar. Como assim? Você vai largar uma carreira que você construiu? Tava tocando, tá tudo bem. Miguelito aqui tá me avisando que tá tocando interfone, mas agora eu não vou atender interfone. Posso escolher isso também. Entendi. Então é muito legal esse lugar, né? Eu acho que isso alimenta qualquer escolha, mesmo que neste lugar que você está hoje ainda não esteja pautado na questão do ganho financeiro, né? E conta um pouquinho, fala um pouquinho do teu projeto de mães, o que ele é, até porque eu tenho pouca clareza disso. Então, é um projeto que vem mesmo da minha própria história, assim, sabe? Porque, bom, primeiro, como eu disse, lá no hospital eu já trabalhava com mães, né? Mas foi depois que eu engravidei, depois que o Miguel nasceu, que eu saquei realmente o que seria, enfim, a contribuição, né? Às vezes eu quero fugir das palavrinhas de Axis para não virar jargão, mas tem algumas que não dá, né? A contribuição que eu queria ser com as mães, eu fui descobrir de verdade depois que eu me tornei mãe, assim. Porque as minhas barreiras caíram de um outro jeito, estão ainda, né? Porque ainda são alguns pontos de vista que a gente cria por conta de julgamentos, expectativas e projeções e tal. E eu tinha um monte, acho que ainda tenho e estou desfazendo, destruindo várias delas, né? Mas na minha experiência como mãe, eu lidei com situações assim, onde, primeiro, eu escolhi não comprar muitos desses pontos de vista de outras pessoas, para não abrir mão das minhas escolhas com ele, em questões de educação, em questões
da maneira de cuidar dele, escolhas com filhos, assim, desde a alimentação até que tipo de escola, coisas simples, mas que em alguns momentos são escolhas que parecem importantes e aí as pessoas se metem. Até é um assunto que eu tenho falado lá no meu Instagram, os palpiteiros de plantão, assim, né? Que existem por todos os lados e eu recebi muitos. Acho que não só eu, todo mundo tem na vida, não precisa ser só mãe, mas assim, na questão da maternidade, esse eu percebi que é um assunto que me incomodava muito, muito mais do que antes, em outras coisas, e, e foi um ponto crucial, assim, de eu perceber de que maneira que eu poderia ajudar essas mães, tanto em relação a isso, como em relação a como não abrir mão da gente sendo mãe, tendo ali uma criança para cuidar, que depende, precisa da gente e tal. Mas como fazer isso de uma forma onde eu alinho as minhas escolhas sem me desescolher, né? Então, eu acho que eu já fazia isso de alguma maneira lá no hospital, mas a maneira de olhar com mais leveza, com menos cobrança, e sem essa história do certo e do errado, eu fui vendo depois, né? O Axis mesmo eu só fui conhecer tem 2 anos, 2 anos e meio, mas eu fui abrindo outros espaços fora do hospital, por isso aí que ficou mais claro que eu queria sair de lá. Depois que eu voltei da minha licença, ficou muito mais claro, assim. E eu fui retomando o consultório, que eu não fiz durante toda a minha carreira lá do hospital. Fui retomando grupos com mulheres fora de lá, lá também, mas fora de lá. E aos poucos eu fui descobrindo a internet como um lugar também para se estar e se criar e tal. E aí, hoje, o que isso se tornou é uma possibilidade de espaços que eu abro, seja online, seja presencial, seja individual, seja em grupo, seja em cursos, workshops, para mães que escolhem olhar para si, cuidar de si, a partir daquilo que faz sentido para elas, daquilo que vibra no coração, sem que elas precisem abrir mão dos filhos, porque às vezes é essa impressão que a gente tem, né, de que a gente só vai conseguir cuidar da gente quando os filhos forem enormes, ou para fazer isso eu vou ter que abrir mão do meu filho. Às vezes dá essa impressão, assim. E não é uma Ou então ser verdade. só mãe, ou então você É, fica só, você é. é só mãe Ou e é o só mãe. resto não existe na vida, né? É. E essa floresta que eu fui tentando abrir assim a clareira para mim mesma, né? E aí eu fui trazendo isso para essas mães, assim, essa possibilidade. E aí é onde entra Access, com o uau de me mostrar escancaradamente, mas de uma maneira super leve e gostosa, de que, meu, não tem certo ou errado. Até aqueles seus pontos de vista lá, que você até criou depois da maternidade para abrir mão dos anteriores, também não tem certo ou errado. Não significa que agora você está certa, que antes você estava errada, e nem vice-versa, e que todo o resto que não concorda com você está errado, ou que as suas escolhas, mesmo quando não dão certo, estão erradas, não tem nada disso, né? E que são só escolhas. Essa questão da escolha começou a ficar muito grandiosa, assim, para mim, né? De perceber que a minha escolha, às vezes, é uma escolha diferente da escolha, por exemplo, do pai do Miguel, que pode ser diferente da escolha do Miguel, que já desde dos seus 3 aninhos, principalmente, já começa a mostrar mais e mais e mais as suas próprias escolhas, assim. Antes também, mas depois dos 3 anos isso ficou muito mais evidente, né? E começar a perceber que sendo só escolhas, a gente pode experimentar, né? Experimentar agora o que vai funcionar, o que não vai. Então, eu trabalho com a psicologia, mas hoje, inclusive, percebendo a psicologia também de um outro jeito, né? Axis realmente trouxe uma mudança, assim, da minha maneira de olhar as coisas, né? E até a psicologia, eu comecei a olhar de uma outra maneira. Então, por isso que eu digo que hoje eu
trago ferramentas da psicologia e ferramentas de Axis que eu não abro mão, hoje não abro mão, pelo menos, né? Que é uma outra via aí que eu venho trabalhando também com psicólogos que se interessam aí por essas novas escolhas e possibilidades, né? Independente do assunto de maternidade. Então, no meu trabalho eu levo a psicologia, levo o Axis e levo um monte de coisa que eu fui construindo aí e colocando na minha bagagem, especialmente com a maternidade, com a minha experiência da maternidade. Por exemplo, sensibilização musical. Então, eu tenho aqui uma caixa de instrumentos de percussão esperando aí para serem trabalhados, né? Com mulheres, especialmente agora depois que acabar essa pandemia, ou que ela se transformar numa nova coisa, eu vou retomar atendimentos presenciais com isso, e pensando aí em como colocar isso no online, dança circular, eu gosto muito de dança, e aí vem a Simone, né? Essa é a beleza disso tudo que eu estava falando antes, falei tanto da questão do hospital, é isso, é trazer a Simone de uma forma mais livre, mais solta, não sendo a psicologia, não sendo o Axis, não sendo uma instituição hospitalar, ou sendo eu, né? Que nunca está pronto exatamente, né? É difícil de definir, mas aí trazendo isso, são coisas que eu gosto de fazer, que eu me interesso para mim, e, e acho que isso pode ser bacana para outras pessoas também, né? Então, esse projeto, ele é isso, é um espaço para as mães, especialmente, né, escolherem mais delas na sua relação com seus filhos, deixar vir à tona o seu próprio saber com seus filhos e o saber do filho delas também, de uma maneira em que eu possa apoiá-las a perceber o que é aquilo na vida delas, porque não tem um modelo. Isso é uma coisa que aí eu saio da psicologia mesmo, porque traz diagnóstico, traz modelos, né? Não tem, né? E desse trabalho surgiu um outro projeto, que eu não sei se você está sabendo, que se chama Tecendo Asas, que é um trabalho a partir do crochê. Já está sabendo desse, Catilina? Não, É olha um, que é um lindo. projeto muito legal, assim, que veio também das minhas coisas de maternidade e desse trabalho com mães, porque de novo a Simone brotando, né? Porque eu sempre gostei de trabalhos manuais, sempre, desde pequenininha. E, e aí, lá na minha final de infância e começo de adolescência, eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe, com a minha avó. E parei. Com o Miguel, eu fiz uma escolha de uma escola onde incentiva muito essas coisas para a criança e também para as mães, não à toa, né? E aí eu comecei a aprender umas coisas com feltros lá, muito legais, inclusive fiz um presépio com feltro e tal. E no ano passado, o Miguel, a gente foi num bazar de Páscoa, o Miguel gostou muito de um coelhinho de Páscoa, a gente acabou não comprando, mas ele ficou muito sentido. E aí eu falei pra ele, tá bom, eu vou fazer pra você um coelhinho de crochê. E aí na hora que eu falei, putz, aonde eu tô me metendo? Porque eu não sei fazer isso, né? Mas veio de uma forma que eu percebi que eu era capaz, né? E aí lá fui eu pesquisar na internet e eu descobri os amigurumis. Amigurumis é um nome oriental para bichinhos feitos de crochê. Existem bichinhos de todos os tipos. E lá fui eu me desbravar fazendo um coelho de crochê que ficou incrível. E aí, o aniversário dele é em maio, então um pouco tempo depois da Páscoa, eu falei, eu vou fazer umas lembrancinhas de crochê. E aí eu fiz 26 passarinhos de crochê para as crianças da escolinha dele, que estavam na festinha, e aquilo me despertou para criar um negócio com isso. Falei, por que eu não crio um negócio com isso? Eu gosto tanto. E eu percebi que era um negócio que não era para eu fazer sozinha, porque para isso eu teria também que abrir mão de várias horas de trabalho com a psicologia, porque o crochê leva tempo, né? E eu percebi que era um trabalho também com outras pessoas. Falei, olha aí, posso juntar a questão das mães e tal. Enfim, isso ficou adormecido até o começo do ano. E aí, acho que um pouco antes ou logo que entrou a pandemia, eu resolvi resgatar
até com o apoio de um outro projeto, de uma outra facilitadora, que é a Patrícia Stankiewicz, com o projeto Rainhas dela, que ela tem, eu, eu resgatei a questão de tornar isso um empreendimento de negócio distribuído, por isso esse apoio aí do Rainhas, de uma maneira como lá, quando eu estava fazendo os passarinhos, eu percebia essa energia e agora ela está vindo à tona, assim. Então, resumindo, né? É um projeto onde, junto com outras mulheres, mas podem entrar homens também, que se interessem em fazer crochê ou em trabalhar em outras frentes desse negócio, por exemplo, na parte administrativa, de marketing e tal. E a gente já está criando amigurumis, eu estou até fazendo aqui um ursinho pool para uma pessoa que Ah, encomendou. E a gente cria esses amigurumis trazendo consciências, ferramentas de Axis, com perguntas e tal, engajando com a energia também de óleos essenciais, que de alguma maneira esses bichinhos vão carregar esses óleos essenciais. E trazendo workshops, que pode ser, por exemplo, para mães que queiram pensar para gestantes que queiram pensar um pré-natal consciente, tanto de criar coisas com as próprias mãos, como pensar todo o lado emocional e psicológico desse pré-natal, com outras pessoas, enfim. E aí é um projeto que foi crescendo também desse meu lado de olhar para as minhas coisas, um pouco dessa energia da maternidade, porque agora eu estou percebendo de levar isso para mulheres que estejam na experiência da maternidade, escolhendo gerar renda, né? Pensando aí, talvez em algumas comunidades, ainda vou ver como isso pode acontecer. Então, isso tudo é muito lindo, né? Então, não é só o dinheiro, não, porque é toda essa essa é justamente grandeza. essa é a mágica de ser você, né? Ó, a Lilian Espínola está falando aqui, a Simone é mega contribuição por ser ela mesma. Então, assim, quando a gente acessa esse lugar, né, de nós mesmos, o que acontece? A gente começa a criar, porque o universo vai trazendo possibilidades e você está na disposição de receber, porque você está sendo você. E aí você, à medida em que você recebe isso e isso cria, você passa a ser contribuição para as pessoas, né? Então tem toda uma dinâmica que é o processo todo, né? É isso que está engajado. Quando você é você, você começa a se engajar com você mesmo. E é Uhum, isso que cria essa possibilidade da onda acústica, né? Porque as pessoas falam, ah, criação é uma ação específica de alguma coisa. Não, o tempo todo a gente está criando tudo. A gente pode só não ter consciência disso, né? Mas eu estou criando aquilo que me faz bem, eu estou criando aquilo que me faz mal. E quando eu sou eu, né? Quando você é você, quando a gente está, né, no nosso ser efetivo, tudo que a gente gera é um criacionamento, é uma criação. Você vai criacionar na ação e com todas as pessoas com que você se relacionar. E é isso que é o criacionamento, né? uhum, Principalmente desses projetos grandiosos que você pode levar para comunidades, que você pode envolver ONGs, que você pode gerar renda para pessoas que nem imaginam, até pela limitação, muitas vezes, da própria maternidade. Percebe? Tá tudo ligado nessa malha, né? uhum, E você passa a ser um hub disso, né? é. Onde vai fazendo a interseção de todos os lados. Eu não conhecia esse projeto. Nossa, eu tô apaixonada por ele. Inclusive, se alguém que estiver assistindo e tiver interesse em depois me perguntar, a gente está abrindo para novas pessoas entrarem, inclusive para quem quer crochetar, né? Porque a ideia é levar isso para o mundo, assim, esses crochês, esses workshops nessa temática do crochê, né? Porque o crochê do amigurumi, especialmente, vou até pegar um aqui para mostrar uma coisa para vocês. É que os que estão prontos eu não estou aqui, mas, por exemplo, isso aqui vai virar uma barriguinha do ursinho Pooh. A gente faz de uma maneira circular, né? Começa de uma maneira circular, que vai crescendo, vai Tá. crescendo. E eu pude olhar para isso através desse projeto de uma maneira disso, do ser você e mudar o mundo. Quando eu saquei isso, falei, uau, meu, que bacana, né? Porque é um trabalho que traz uma introspecção, né? E é uma criação que a gente pode fazer de tudo
não só com crochê, né? Com tudo. As mãos, a mágica das mãos. Então, eu escolhi nesse trabalho realmente me engajar com a linha, com a agulha, e aí os óleos essenciais vêm para dar um chance aí, né? Mas é um trabalho que traz isso, ó. A gente vai de dentro para fora, né? Trazendo essa expansão, que é esse caminho que eu tô aí galgando, né? De mostrar para as pessoas o nosso brilho e de simplesmente ser, né? Nem mostrar do querer mostrar para provar, não é isso, mas de ser. E esse trabalho dos amigurumis, ele traz exatamente essa ideia da energia, de trazer para as pessoas isso, né? E aí, então, a gente vai construir um trabalho com pessoas que estejam escolhendo contribuir nisso, fazendo parte dessa iniciativa, né? E as pessoas que quiserem adquirir esses amigurumis vão receber isso tudo também e de alguma maneira vão receber essa inspiração. Não é um objeto por um objeto, né? Não vai ser só um passarinho lá feito de crochê. Não querendo dar muita importância para isso, mas a energia da coisa está justamente aí, né? Essa expressão do quanto a gente, do nosso poder, da nossa mágica. E aí cada pessoa que receber um desse, ou que escolher mesmo comprar, ou que ganhar de presente, vai receber essa pitadinha de mágica e vai ter ela ali para acessar também, né? Então é uma outra maneira de levar isso tudo que a gente tem construído aí com barras, com axes e tal, e para mim particularmente é uma maneira de levar toda essa construção que eu tenho feito, né? Juntando todas essas coisas que eu sou, todas essas peças, né? Então é muito bacana. Então fica o convite, quem quiser participar, me procura depois. Depois a gente fala aqui no finalzinho o teu Insta também para as pessoas te seguirem. Eu acho que quando você traz essa coisa, né, do processo todo energético que envolve isso, tem essa coisa do que é também o crochê e a linha, né? Tem esse trabalho do tecer. O trabalho do tecer, ele passa por esse lugar da meditação, da reflexão, da construção desse ser, da construção desse espaço mesmo, né? Da gente estar mudando, alterando, construindo e criando alguma coisa que vai levar para o outro. Qual que é o seu Insta, Si? Então, o meu, eu estou com 2 Instas, né? O criandoasas.simone, que é onde eu trago mais essa contribuição sobre maternidade, esses assuntos. E esse do crochê, a gente está começando um Insta agora que chama Tecendo Asas. Tecendo com S, né? Porque a energia veio justamente disso que você está falando, do tecer, só que sendo a gente, né? E sendo as nossas asas. Esse nome veio assim de uma maneira muito bacana. Então é tecendo com S, asas, tecendo asas. Que é isso. Isso das asas está o tempo todo comigo, assim, né? Então é a gente poder escolher os nossos voos e ser os nossos voos, né? Então em todo o meu trabalho isso tá lá, tá e pronto. É tão curioso você estar falando isso das asas, né? Ontem eu fiz uma live para falar de processos corporais, de corpo, e contei para as pessoas que estavam lá comigo que uma das autorrespostas que eu tenho no meu corpo, porque eu fui, né, percebendo muito, a minha relação com o corpo, ela foi crescendo e está crescendo a cada dia, e eu comecei a perceber autorresposta no meu corpo. E uma das autorrespostas que eu tenho, toda vez que eu crio alguma coisa que eu percebo que é para 300 anos, que não é a criação para o mês que vem, é aquela criação para a vida, é aquela criação que muda o mundo. A minha autorresposta é exatamente nas minhas, aqui, ó, nessa parte da escápula do meu corpo, como se eu tivesse, realmente, como se estivessem crescendo asas. E eu falei isso ontem, compartilhei isso com o grupo na live, porque é uma autorresposta muito grandiosa do meu corpo, que é como ele começa a me mostrar realmente, né? Porque o nosso corpo o tempo todo tá ali, sinalizando, né? Mostrando pra gente o caminho. E é muito curioso você estar falando disso hoje, desse processo, desse projeto que eu nem conhecia. E veja que
tudo energeticamente, sincronicamente ligado, né? E quem disse que a gente não tem asas ou que não teve, né? É, Um dos saberes que me veio é esse, assim, porque eu sempre gostei muito de voar, avião, saltar de paraquedas, e alturas, e aí eu comecei a olhar para isso e essa coisa, né, quando eu fui buscar um nome para os meus projetos, me veio isso das asas, e aí me veio, mas quem disse que você nunca teve asas de verdade? Quem disse que você hoje não pode acessar as asas de numa outra configuração, né? Então, que mais é possível ainda daqui para alguns anos e milhões de anos, ou cem e poucos anos, da gente estar numa outra configuração aqui nesse planeta, né? Não sei. pois é. E quem é que disse que mesmo nesse corpinho aqui a gente não tenha como voar? Porque quando a gente expande, quando a gente faz quando a gente está à disposição de ser o espaço entre as moléculas do nosso corpo, a gente vai para o espaço de expandir, baixar barreiras, expandir, baixar barreiras, que quando a gente se percebe, a gente está entrando na atmosfera terrestre, a gente está entrando, né, a gente está mergulhando nas estrelas, e isso tudo é uma forma de voar, né? Porque o nosso ser infinito tem total capacidade de voar o tempo todo. É que, nessa realidade, voar está relacionado a solo alterado. Mas, além disso, o que mais é possível para que a gente possa voar, que a gente ainda nem considerou, né? Mas que está aí disponível. E uma coisa que me veio agora é que depois que eu acessei a ferramenta Sinfonia de Possibilidades, cada vez que eu me engajo com ela, é essa a sensação que vem, assim, do voo, dessa liberdade do voo, tanto nos movimentos do meu corpo, como nisso de estar em lugares onde eu não estou fisicamente, né? E olha como é possível, né? A gente poder perceber isso do voo, do ser livre, do acessar coisas, do engajar num outro sentido que não sejam esses sentidos que a gente conhece aqui fisicamente. Isso é muito incrível, né? É muito uau. É. Porque essa realidade tem um monte de conceito que a gente foi acostumado desde sempre e que a gente já nem para pensar, nossa, isso faz sentido, né? Vários conceitos, né? Essa coisa do mérito, por exemplo, né? A gente aprendeu nessa realidade que o mérito, para você ter o mérito, você tem que ter o merecimento. E aí, muitas vezes, você não se permite receber, porque você vai para aquele lugar, tá, mas eu não tenho mérito para isso, eu não fiz nada para isso, por que eu vou? Eu não tenho como receber. E aí você já quebra isso. Então, são conceitos, né? O quanto de verdade a gente está pautando a nossa vida a partir dos conceitos dessa realidade, né? Porque assim como a gente pode voar mesmo sem ter asas físicas, a gente pode efetivamente tudo, desde que a gente não se ingesse e não fique preso a tudo que a gente aprendeu aqui. Eu acho que por isso que Axis é tão libertador, né? A Axis também, para mim, trouxe uma libertação em todas as áreas da minha vida. Depois que eu fiz o fundamento, meu Deus, é aquele lugar de falar, tá, agora, universo, você é que vai lidar comigo. Não tem mais. Eu não tenho mais que lidar com ninguém. Eu não tenho mais que lidar com nada. Agora vocês me aguardem, porque vocês vão começar a lidar comigo. Né? Então é muito legal isso, né? Então são ferramentas assim muito pragmáticas, contemporâneas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, fazer a coisa se transformar. E mais do que isso é trazer a mudança. Por isso que eu trouxe, né? Eu criei essa série aqui para mostrar para as pessoas que a mudança está aí, ela é possível, mesmo quando a gente não acredita ser possível. Né? Porque o tempo inteiro a gente está ali com o nosso autossabotador interno. Você, como psicóloga, sabe isso, né? Melhor do que ninguém. Então, assim, existe sempre um sabotador ali interno que quando a gente vai para esse lugar, né? Que é um processo do Axis, é o que eu tenho mais usado na minha vida, que é o que já é possível, que você continua pensando que não é possível, mas se você permitisse, é só permissão. Se você permitir, você vai criar alguma coisa, uma realidade mais grandiosa para você agora mesmo. Né? Então, é muito desse lugar, daquilo que é possível para todos, o tempo todo. Né? E olha que experiência linda que você traz, né? Tanto nessa linha, né, do tempo aí, né, que você consegue traçar. E se a gente pensasse
num período muito curto para tanta mudança. Você É. tem esse reconhecimento? Às vezes eu percebo que poderia ter sido mais rápido, porque o processo começou bem lá atrás, né? Mas acho que quando realmente as fichas foram caindo e a consciência da minha frente aparecendo, acho que sim, acho que dá para Mas da reconhecer de que escolha, vamos considerar o tempo da escolha. é, Pega o tempo da sua escolha, da agora, do momento em que você escolheu. Porque aí exato, as pessoas acessam quando acessam. E elas têm toda uma bagagem para ter aquele exatamente. espaço de acessar. Mas no momento que a escolha acontece, É, para o é, que você criou nesse período e o que sim, você se tornou a partir da sua escolha, a gente começa a questionar esse tempo linear. Porque é muito pouco tempo para tanta expansão, no sim. sentido de escolhas novas. É, muita coisa mesmo. E você falou aí várias vezes uma coisa bem interessante que é assim, é olhar para as coisas e sou eu comigo mesma. E dane-se os outros, né? Você falou de outro jeito, mas eu estou traduzindo assim. Primeiro que a responsabilidade é minha comigo, e não é a responsabilidade do peso, é assim, como é que eu posso me honrar aqui? Em tudo isso que eu estava falando, tanto na questão de não ter mais um salário para me salvar, como de todos esses projetos que eu estou construindo, sou eu comigo mesma. Então, cada uma dessas escolhas que eu venho fazendo, vem isso assim, na minha maternidade, agora eu tô grávida de novo, né? Você já sabe. E assim, de novo, um outro movimento vem assim, mas e aí? Vou ter que parar tudo de novo para poder cuidar de um outro bebê? E aí vem, tudo isso que eu tô vivendo, me vem muito assim, mas espera lá, sou o eu que tenho as rédeas, né? Em cada uma dessas partes aí da vida da Simone. Porque se eu não me honrar, eu não escolher, não trouxer as perguntas mesmo de, tá, o que que se requer hoje, o que que se requer agora, e de pegar, e uma coisa que eu tenho aprendido muito é assim, a escolha, ela só realmente é a mudança quando a gente se engaja com ela e faz o movimento, não é só, que é o que eu vivi na questão do hospital, não é só escolher, ter a consciência e não fazer nada, tem em algum momento eu tenho que trazer um movimento preciso ali, né? E a cada dia meu tem sido assim, né? Porque senão as coisas não vão acontecer. É claro, tem todo tem todo o universo também conspirando e tá, mas e a gente? Se a gente não pega as rédeas, por exemplo, eu cuidando da minha casa, né? Hoje a gente conversou antes e eu estava limpando a casa e assim, pensando muito nisso. Bom, como é que eu posso criar uma maneira aqui de poder fazer isso com mais facilidade, até para que eu não gaste tanto tempo? Eu tive que criar aí alguns métodos. Estava pensando nisso hoje. Putz, eu estou criando uns métodos aqui, métodos, né? E aí tudo, né? Da gente pegar isso, das rédeas da nossa vida, né? Então eu escolho isso, mas que movimento que eu preciso fazer? Então, seja eu como mãe do Miguel, seja eu como mãe desse novo bebê, seja eu lá no Tecendo Asas, no projeto com as mães, na minha vida financeira, em tudo, né? E nem sempre a gente tem as respostas, né? Na maioria das vezes a gente não tem, né? Na Mas maioria não tem. e assim, e na verdade a gente está muito pautado em ter as respostas, quando na verdade não existem respostas, é só consciência, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar de ter a resposta, e é muito comum, porque a gente tem uma característica, sim, controladora, né? E não é o controle, muitas vezes, sobre o outro, mas é o controle sobre a sua própria vida, sobre a rédea da sua própria vida. E aí, quando a gente está muito... Imagina, eu venho do planejamento estratégico. Para mim, aprender a viver com um incremento de 10 segundos foi sofrido. Vou dizer que foi um desafio diário poder receber a possibilidade de viver no incremento de 10 segundos. E a gente está o tempo inteiro nessa busca por controlar, muitas vezes não só para deter sob a nossa rédea, mas para que as coisas saiam certo, para que tudo dê certo, para que a gente tenha uma mínima segurança de algum resultado positivo. Só que isso é uma miopia dessa realidade, né? Porque não tem garantias. Para a criação efetiva, quando você está disposto a engajar com a terra,
que é esse invólucro, né, que permite que a gente esteja aqui encarnado nessa dimensão e podendo criar, você passa a ter uma possibilidade de co-criar com ela. E você falou uma coisa tão incrível e tão interessante que, assim, as pessoas ainda acham que a escolha é, tá bom, eu escolhi isso, que é o desejo, eu quero. E aí ela vai ficar lá de bracinho cruzado, esperando tudo acontecer. E aí, quando isso não acontece, ela vai e joga na ferramenta. Essa ferramenta é mentira. Não funciona. Mas e aí você falou a palavrinha mágica aí, né? Uma escolha de verdade demanda uma ação. O que é a ação? É o engajamento dessa sua escolha. É quando você engaja com o universo para co-criar com ele. Então, se não houver ação, a escolha talvez até vá acontecer, mas vai demorar muito até que toda a sua congruência com relação àquilo que você está escolhendo, que a congruência é que a tua energia acompanhe a sua escolha, possa trazer isso para você. Ao passo que quando eu escolho, eu escolhi então que eu vou viajar. E aí eu vou começar a ter ações para isso, Então, para onde eu vou procurar, né, a passagem, eu vou ver em que lugar eu vou ficar, eu vou ver se tem pessoas que podem ir comigo. Isso é o quê? O engajamento. E aí o universo percebe, lê e fala, bom, tá bom. Então, vou mandar a pessoa que ela está buscando. Nossa, vou mandar esse lugar para ficar, que é 1/3 do preço do que você paga naquela cidade. E aí a mágica começa a acontecer. Mas é a escolha seguida da ação, que é o teu engajamento com a tua escolha. Então, muito legal trazer essa reflexão, inclusive para as pessoas entenderem se elas de fato estão escolhendo ou se elas estão naquele lugar do tipo, eu quero porque eu quero, porque eu quero porque eu não tenho. E aí o que ela está criando é o mais do não ter, né? Então, esse lugar de escolha é muito bacana. Acho que você trouxe a vírgula. E às vezes ele é, sim, desconfortável, esse movimento, essa ação, né? Por exemplo, trazer uma coisa bem prática, assim, na minha relação com meu filho, né? Tem, às vezes, algumas situações que, putz, não tá legal isso, né? Ele tá trazendo a birra, por exemplo, né? Tá sendo agressivo ali comigo, mas o que que tá acontecendo? Eu quero que isso mude, eu não quero que seja assim. Só que não adianta só eu querer e trazer um controle ali disso, porque não vai funcionar, especialmente com meu filho, o controle não funciona mesmo. E aí eu começo a perceber que, bom, eu posso abrir aqui para eu olhar para isso, e aí tem as ferramentas, uso as perguntas e tal, mas deixa eu olhar o que eu estou trazendo aqui disso, o que eu estou criando aqui disso, o que eu posso fazer de diferente aqui para mudar uma chavinha para ver o que surge. Então, é até em coisas mais que aparentemente são mais simples ou até mais difíceis, ou não, sei lá, que não são tão concretas, né? É sempre trazer um movimento. Então, tudo isso que eu venho fazendo na minha vida, eu tenho percebido muito isso, assim, em todos esses sentidos, o pegar as rédeas e fazer um movimento além da escolha, né? É em tudo. Não é só ficar olhando e ver, tá desconfortável, eu desejo que seja diferente. O que eu posso fazer aqui? Exato. Porque essa é a mágica da sobrecriação. Isso é o sobrecriar. Né? E quando você traz essa coisa do quanto a gente está de fato disposto a receber do desconforto. Porque quando vem uma coisa que não é o que você programou, você já descarta. Você fala, não, isso eu não quero, não foi assim que eu concebi, não foi esse jeito que eu planejei. E aí, perdeu a possibilidade de criar algo mais grandioso a partir daquilo. Ao passo que quando a gente recebe, você vai receber, ainda que seja do desconforto, é o que você está falando, é trazer esse lugar, então o que eu posso criar a partir disso? Qual é o presente que vem com isso? E aí quando você acessa o presente, porque tudo traz um presente junto. Pode ser a desgraça do século. Né? Pode ser a pandemia que todo mundo fala, é uma desgraça. Na verdade, foi a possibilidade desse início de regeneração da Terra. E com isso as pessoas puderam olhar para dentro e a regeneração da Terra está para a regeneração do homem, porque se nós destruímos a Terra, nós podemos ajudar nesse processo, né? Contribuir nesse processo de regeneração dela. Então, esse foi um grande presente da pandemia. Então, o quanto realmente as pessoas estão aí dispostas, né, a estar nesse espaço que você trouxe, de receber do desconforto e poder sobrecriar algo mais grandioso com ele. Muito legal, meu amor. A gente chegou aqui, falta 5 minutinhos para acabar.
Uau! E eu quero te agradecer. Você vê que o papo passou assim, não, Muito, nem pareceu que foi é, uma hora. gostoso, muito bom. E, e legal. Então, que a gente possa se encontrar nesses projetos todos seus aí, Sim, tá? sim. E Obrigada, parabéns, Cati. parabéns pelo bebê que está chegando aí, eu já sabia, mas que lindo, né? É o que eu sempre falo, filho é presente de Deus, e quando ele vem é porque tem muitos presentes vindo com isso. É, mais Tá bom, meu contribuições aí. amor? Obrigada, viu? Super obrigada por esse Obrigada, obrigada para convite. vocês que estão aqui, para vocês que assistiram, né? Que Obrigada, dedicam o nosso pessoal. tempo. Se Um vocês beijo. gostaram também, aperta no aviãozinho aqui, ó, e dispara Isso se vocês aí. entenderem que tem aí contribuição para as pessoas, tá bom? Beijo grande, amores. Beijo. Obrigada, Si. Até. Tchau. Tchau.